do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu agradeço você por ter clicado aqui. Desde já, eu já peço que você deixe o seu like para impulsionar a plataforma a direcionar este conteúdo para outras pessoas. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e o nosso objetivo aqui é levar sempre uma palavra da parte de Deus, para os nossos corações, para o meu coração, porque o ouvido mais próximo da boca daquele que prega é o meu, e depois o seu, e depois o das outras pessoas que você vai compartilhar este vídeo para que eles ouçam a glória, a verdade, a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é o nosso livro de regra e prática. Por quê? Aqui estão escritos a luz, Jesus, ele diz que eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele diz que é a luz do mundo. O salmista, no Salmo 119, ele declara que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Jesus fala: se você estiver em mim e as minhas palavras estiver em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Precisamos compreender que o próprio Deus, o Deus poderoso, ele nos dá essa autorização de que, se eu estou firmado a minha vida na palavra, eu recebo dele um poder, uma autorização que, segundo a sua vontade, quando eu estou firmado nele, o que vai sair de mim? A palavra dele. Jesus falava: o mal não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai está no coração. Há um provérbio que fala: diga aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pois bem, meu querido, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, porque os pés são as nossas decisões, são as nossas escolhas, são os nossos sentimentos, são a forma como agimos e reagimos de acordo com as situações que nós enfrentamos. Por isso, se a palavra de Deus estiver em nós, nós conseguiremos tomar uma decisão com a graça e a bênção do Senhor, e o Espírito Santo Consolador vai testemunhar aquilo que ele tem para mim e para você. E quando ele fala de luz para o caminho, é porque a luz, veja bem, você é um motorista, você está dirigindo o seu carro. Vamos dizer que seja noite e é uma estrada escura, sem poste. O que é que o carro tem? Faróis. Os faróis vão iluminar a estrada e você vai tranquilamente. Durante o dia nós temos o sol que ilumina todas as coisas. Isso é a presença de Deus. Quando nós estamos debaixo da presença de Deus, é como se nós estivéssemos andando de dia. Mas quando nós andamos por caminhos que precisamos de uma orientação, uma decisão, como fazer? Aí a palavra de Deus, ela vai ser a luz que vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Amém? Isso é apenas uma metáfora, uma parábola que nós podemos usar para dizer como a palavra de Deus, ela representa algo bem firme no nosso coração, na nossa vida, quando nós estamos diante dele. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, fala assim, a partir do versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou, presta atenção, nos gerou nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está vamos dizer assim, um tesouro que precisa ser encontrado por mim e por você.
O apóstolo está dizendo aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Está me ouvindo? Aleluia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é ela que nos dá essa garantia, porque ele ressuscitou, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Bem, e ele venceu o espírito do anticristo que naquele tempo e que ele andava pregando o evangelho, o espírito do anticristo tentou de várias formas calar a sua voz. Mas tudo o que o anticristo fez foi cumprir, foi ajudar o nosso Senhor a cumprir aquilo que antes de tudo ele já havia predeterminado para acontecer. Olha que plano maravilhoso do Senhor. Para isso Deus precisava preparar a humanidade, precisava preparar o seu povo. Aí nós vamos para onde? Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, que fala assim: veja só como Deus é poderoso, ele é digno de honra e de glória, meu querido. Quando você começa a mergulhar na palavra, a entender aquilo que Deus tem para você, você vai ver como Deus é poderoso. Nós temos que ser libertos deste evangelho engessado que tem sido pregado há muito tempo, esse evangelho da prosperidade. Eu não sou contra, meu querido, você ter um bom carro, uma boa casa, uma boa vida, não é nada disso. Eu não estou falando disso, eu estou falando da mensagem que tem sido pregada por aí. Sabe, uma mensagem de tomar lá da cá. Não é assim. Veja bem o que a palavra do Senhor diz. Primeiro capítulo de João fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então, em Cristo Jesus, em Deus Criador, no Espírito Santo é que está a verdadeira formação, criação de tudo. Não existe outra coisa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus a não ser por intermédio daquele caminho que Jesus preparou para nós. Quando ele fala aqueles, olha só o que vai dizer aqui. E ele fala que ele é a luz, aqui ele fala da luz, né? Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, a sua própria criação não o conheceu. A sua própria criação não conheceu Jesus quando Jesus nasceu, a não ser aqueles a qual o Espírito Santo deu o entendimento e a revelação para que a palavra dele fosse escrita, para que o testemunho dele fosse verídico. Aleluia! Olha só, versículo 11, veio para o que era o seu, mas os seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui ele está falando da nação de Israel. Lembra quando nós lemos Gênesis, quando Deus chama Abraão, né? Abraão que já vem da linhagem de Noé, e ali Abraão é chamado, e Deus promete: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão hoje para nós é como se fosse o pai da fé, porque ele perseverou durante muitos anos até que viesse a promessa, o cumprimento da promessa. E depois disso, a vida de Isaac, de Jacó e do rei Davi, tudo isso foi passando. E esse povo, sabendo dessa verdade, o Jesus chegou. O que é que acontece? Eles não o receberam. Eles crucificaram Jesus. Mas tudo isso para que a glória do Senhor, porque Moisés disse que viria um da mesma linhagem, mas que seria muito maior.
E Moisés se alegrou com a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Agora vem o versículo 12, que fala algo tremendo para mim, para você e para todas as pessoas, porque até então não se tinha falado, mas o apóstolo João, isso já depois de Jesus ter pregado o evangelho, ter feito muitos sinais e maravilhas, João aqui escrevendo já 40 anos depois, ele fala aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, dínamos, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Meu querido, não foi eu que escolhi a Deus, Deus que nos escolheu. Então nós estamos insistindo nessa mensagem do Evangelho para que você leia a palavra de Deus, para que você busque a palavra de Deus, porque Deus, Ele é, aquele que busca os verdadeiros adoradores, Você vai ler lá em João, no capítulo 4, versículo 23, está escrito assim, olha só: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, desde aquela época, Jesus deixou o recado para todos, que Deus estava procurando os verdadeiros adoradores. Então, no capítulo 4 do livro de João, narra a história desta mulher samaritana, que ela tinha uma pergunta, ela tinha uma indagação dentro de si, que era: Senhor, aonde eu devo te adorar? Aonde eu devo receber essa graça, essa unção de me tornar teu filho, de me tornar tua filha? Então, esta mulher, ela tinha esse desejo de saber isso, e Jesus responde, ele fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Senhor, que o Pai procura. E esta mulher, ela, no meio da conversa, ela pergunta: Senhor, aonde que eu devo adorar? Talvez você esteja perguntando: aonde é que você deve adorar esse Deus? Como adorar esse Deus? Meu querido, o primeiro passo para que você se torne um adorador é o arrependimento. Certa vez alguém me falou que essa pregação do arrependimento era só no tempo de João Batista, quando ele estava lá, e ele falava. Já pensou se João Batista andasse nos tempos de hoje, chamando: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já pensou, meu querido? E muitas pessoas entendiam a pregação dele porque reconheciam o pecado, reconheciam a necessidade. Eles eram um povo que tinha, que sabia de todas as grandezas, porque os seus pais, os seus antepassados moravam no Egito durante mais de 400 anos, e dali foi tirado, e eles passaram 40 anos no deserto, e depois entraram para conquistar a terra. E eles tinham esses testemunhos, eles sabiam a história dos reis que pecaram contra Deus. Eles ali já estavam sabendo que eles foram cativos para a Babilônia, e depois Deus traz de volta. Ali já era um tempo, que o povo estava buscando o arrependimento, buscando o conserto com o Criador, porque eles sabiam. Mas quando Jesus veio, eles não receberam, porque esperavam um Messias diferente, um rei imponente, em cima de um cavalo, com espadas, com escudos, com cavaleiros, com exércitos. Mas o Senhor veio com graça, o Senhor veio com misericórdia, o Senhor veio com perdão, o Senhor veio com que o homem não precisava se levantar, mas confiar, esperar na providência de Deus. Deus sempre quis ter uma comunhão com a humanidade. A humanidade sempre rejeitou a presença de Deus, porque confiava na força do seu braço, porque confiavam na sua artilharia, porque confiavam na sua própria inteligência, confiavam na sua capacidade de fazer e de realizar. E assim, meu Deus, Deus, ele não agia. Por quê? Porque foi justamente nesta área
que o homem errou no orgulho, na soberba de querer conhecer todas as coisas. E nós só precisamos conhecer o nosso Deus. Nós só precisamos esperar no Senhor. O que é que fala o Salmo 121? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós recebemos o poder. Quando nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, nós recebemos o poder. Quando nós nos curvamos diante do Senhor, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele sara a nossa terra. Sinais e maravilhas acompanham a nós. Por quê? Porque isso é promessa de Deus. Deus nunca vai agir na necessidade de muitos, mas Ele vai agir na necessidade daquele que o busca, porque Ele é galardoador daqueles que o adoram. Deus, Ele é galardoador. Essa palavra, ela significa, é aquele que premeia, aquele que, sabe, que sustém, aquele que, sabe, Deus, ele dá, Ele tem prazer em abençoar a vida daquela pessoa. Meu querido, se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, você pode ter certeza, a sua saúde ela vai ser guardada, as suas finanças elas vão ser bem protegidas, porque você estará vivendo princípios da palavra de Deus. A sua família, os seus filhos, o que você for fazer, tudo prosperará. O Salmo 1 fala assim: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquela pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, nem se aconselha com essa... Vou ler aqui para a gente não falar de uma forma misturada, porque a gente sabe do Salmo, e às vezes troca a frase de lugar, e a gente lê na palavra, ela vem mais firme, vem mais fiel. Olha só, bem-aventurado, né, o homem que não anda no conselho, aqui, você não está ouvindo que aquelas pessoas que não têm uma vida com Deus, não está precisando de conselho, não está ouvindo, né, o conselho dos ímpios. Quem é a pessoa impiedosa? Aquela que não tem vida com Deus. Então, se uma pessoa pode ser boa, pode ser politicamente correta, mas se ela não tem uma vida na presença de Deus, essa pessoa, ela é uma pessoa ímpia, porque ela está andando no seu próprio caminho, na sua própria bondade, na sua própria força. E não é assim. Deus quer que eu ande segundo o seu caminho, segundo a sua vontade, segundo a sua grandeza, a sua força. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa e ele falou assim: mas como é que eu posso aceitar esse Jesus? Para mim aceitar Jesus, eu vou ter que abrir mão dos meus conceitos, eu vou ter que abrir mão da minha vida para me viver sujeito a esse Deus. Eu falei para eles: criatura, mas é isso que Deus quer, que nós sejamos totalmente dependentes dele. Ele busca essas pessoas que buscam ele em espírito e em verdade, porque nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, porque, como fala lá no apóstolo Pedro, nós fomos gerados para uma nova esperança, uma nova vida. Nós somos gerados aonde? Através do Espírito Santo de Deus. Olha só, não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? É parar com eles, é estar ali, compactuar com os pensamentos, compactuar com as conversas, compactuar com aquilo que eles pensam. Então não se detém, não para no caminho dos pecadores para ter com ele, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui escarnecedores é aquelas pessoas que ficam debochando da palavra, que ficam menosprezando o nosso Deus poderoso, que fica falando assim: mas esse Deus disse que vem e nunca vem, há muito tempo ele tem prometido, não faz nada, e não sei o que, não sei o que. Então essas pessoas ficam escarnecendo o nome do Senhor, ficam debochando da palavra, não se calam na presença de Deus, não se curvam na presença de Deus. E Deus está procurando aqueles que são os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada, por isso que a palavra de Deus é luz, por isso que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Romanos, o apóstolo Pedro, quando ele
escreve para os romanos, ele sabe, ele vem falando algumas coisas para que nós venhamos, né? Olha só o que fala no capítulo 12, quando ele escreve a carta aos romanos. Aqui, meu querido, o apóstolo Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas que eles eram os que dominavam a época. Eram romanos, aqui eram soldados, eram pessoas que tinham uma mentalidade de força, de guerra, de poder, de conquista. Né? E ele fala assim, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, isso aqui é tremendo. Nós vamos falar disso depois, mas o que eu quero dizer aqui para você é que se você quer adorar a Deus, se você recebeu o poder de se tornar filho de Deus, deixou de ser apenas uma criatura, hoje você tem uma autorização de Deus de se tornar filho dele. Hoje você procura adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje você está ligado com a palavra de Deus. Então o que é que vai acontecer? Você vai buscar, sabe, uma nova vida, não se conformando com as coisas que têm sido apresentadas aí. Devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, né? Santo, né? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabe? Que é o nosso culto racional. Nós temos que ter razão, por isso ele fala que nós não devemos nos conformar com as coisas que estão por aí, mas buscar a transformação da nossa mente. Quando eu busco a transformação da minha mente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar dentro de mim. Jesus disse que aquele que tem sede, venha a mim e beba, e dentro de você vai gerar uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Porque a palavra vai ser plantada. Jesus ele fala da parábola do semeador. A palavra é a semente. Quando a gente ouve, a gente acredita, tem fé. A fé vem pelo ouvir. E aí vai fazer o quê? Vai gerar em nós, né? E aí nós não vamos nos conformar mais com esses ensinamentos que tem por aí. Vamos pegar a palavra de Deus e colocar em nós. Já que o Senhor veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu, mas a todos quantos o receberam, aos crentes no nome, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Então vou pegar esse poder para mim, vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Por qual a justiça de Deus? É o sangue de Cristo lá na cruz. Então quando eu busco isso, a minha vida começa a ser transformada. Então não é errado você querer ter as coisas. A forma que você tem que buscar é adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha só, quando nós nos apresentamos a Deus, nós temos que experimentar de Deus o quê? Boa. Quando nós apresentamos o nosso corpo vivo, nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. Quando nós nos santificamos, né? Quando nós nos separamos para Deus, quando nós buscamos, revertemos a nossa vida, mudamos a direção de andar, nós vamos experimentar a agradável vontade de Deus, né? Nós vamos experimentar. E aí, quando nós nos tornamos agradáveis ao Senhor, nós vamos receber dele a perfeita vontade. Então, meu querido, eu preciso, você precisa nos arrepender, confessar os nossos pecados. Amém? Olha, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vocês vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. No vídeo anterior, nós falamos sobre a videira verdadeira e falamos que nós devemos estar enxertados em Cristo. E quando nós estamos enxertados nele, a palavra dele vai estar em nós. E quando a palavra dele está em nós, nós só vamos falar aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar. Nós só vamos profetizar aquilo que está no coração de Deus, porque a palavra dele está em nós. Aí nós vamos pedir o que quiser, que será feito. Amém? Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui,
a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, entre comigo, junto comigo, se junte comigo na evangelização. É chegado o avivamento no Brasil, é chegado o avivamento na minha vida, é chegado o avivamento na sua vida, mas é necessário mergulhar neste rio, para que a água do Senhor nos encha de todos os lados e que dentro de nós comece a jorrar este rio como uma fonte. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe.